Olá, estamos de volta aqui com o nosso compartilhamento, Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 12, serviço devocional, verso 13 e 14. Estamos começando um novo tópico, encontre soluções para seus problemas, na ciência sagrada da alma, Bhagavad Gita. E hoje vamos começar uma nova plataforma, lidando com o inimigo, dealing with envy. Envy significa o falso ego. E esse falso ego, ele é nosso inimigo. Por quê? Porque ele não aceita críticas, ele não aceita orientações. Ele acha, e se acha que é Deus. E aí você, que me assiste agora, diz assim, não, eu sei que isso é para o meu bem, mas eu não gosto de ouvir. Porque você pensa que é o seu eu falso. Porque a partir do momento que você sabe que você está na evolução, se é que você está na evolução, se você está buscando caminhos de evolução, caminhos iluminados, você vai ouvir e vai dizer não. Sabendo que Deus, no capítulo 18, verso 61, sobre confusão, foi falado que Deus está sentado no coração de todas as entidades vivas como o controlador das nossas andanças. Então, se uma alma condicionada vem e conversa com você e traz uma orientação e lhe mostra, olha, é assim que as escrituras sagradas dizem, né? E não é questão de a pessoa saber mais ou menos, aqui não está levando em consideração quem sabe mais e quem sabe menos, não é isso. Aqui está se levando em consideração que Deus, no coração de todas as entidades vivas, ele executa seu trabalho para todas as entidades vivas. Então, quando você escuta seu falso ego, que não gosta de ouvir aquilo que você não gosta de ouvir, você está ouvindo mais o falso ego do que o próprio Deus no seu coração. Então, é muito melhor ouvir uma crítica que leve você para a evolução do que você querer um elogio falso. Porque as pessoas vão te elogiar hoje e amanhã, daqui a 10 minutos, 20 minutos, esse elogio já se perdeu na imensidão das palavras que nós proferimos neste mundo material. Você está linda, você está isso, você está aquilo. Terminou o elogio, acabou o tempo, sumiu. E aí seu falso ego se acha. Se acha Deus, que o problema da gente é achar que a gente é o eu falso, o eu inferior, o corpo. Mas a gente não é esse eu inferior, muito menos esse corpo, a gente é uma alma. Então, quando a gente tem essa consciência, você não tem essa consciência, trabalhe para você ter. Você vai entender que a alma ela precisa evoluir, e para evoluir, não é com elogios que você vai evoluir. A não ser que seja um elogio do seu projeto de expansão de consciência e de iluminação, onde você está se esforçando para a evolução. Aí sim. E mesmo assim, a gente não tem nem como ficar aí. Chama-se falso prestígio. Minha gente, chama-se falso prestígio. Não queira falso prestígio. Queira agradar a Deus. Tenha Deus como centro e não o homem. Então, hoje, lidando com o inimigo, capítulo 12, versos 13 e 14. Para iniciar a leitura. Aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, que não se considera proprietário e está livre do falso ego. Então, só aqui, neste verso, já mostra que esse inimigo, lidando com esse inimigo, é seu falso ego. Então, eu vou fazer minhas reverências para dar continuidade. Om Agyananti Miranda, Siya Agyananjanas Lakaya, Shakshu Militai Yenantasmai Shigruvena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual preste minhas humildes e respeitosas reverências. Jai Shri Krishna Gurudeva, Jai Srila Prabhupada. Jaya Chandramukha Swami, meu mestre espiritual. Jaya significa salve.
Então, voltando aqui para a liberdade de estar livre do falso ego. Então, quando você se chateia por ouvir algo que você não gosta, você não está livre do seu falso ego, nem fazendo esforço para ficar livre do seu falso ego. Aquele que é equânime, equilibrado, tanto na felicidade quanto na aflição, que é tolerante, tolerância, minha gente, para se livrar do falso ego. Sempre satisfeito, haja o que houver, sempre satisfeito. Difícil, mas não é impossível. Autocontrolado, se controle da língua, do estômago e das genitais, das partes sexuais, já dizem os mestres nas escrituras. E ocupa-se em serviço devocional, em servir a Deus, em consciência de Deus, com determinação, tendo sua mente e inteligência fixas em Deus, em Krishna, semelhante devoto me é muito querido. E aí você vai se livrar desse inimigo. Se você não for invejoso, se você for um amigo bondoso para todas as entidades vivas, inclusive os animais, e isso inclui a prática de ahimsa, a não violência na alimentação. Então, quando a gente se alimenta de animais, a gente pratica ahimsa. A gente ainda não está livre desse falso ego, porque diz, não, eu adoro comer carne, peixes e ovos, então eu vou continuar comendo, tudo bem. Então, enquanto a gente não fizer reformulações em nossas vidas para se livrar desse falso ego, a gente ainda vai estar nesse cativeiro terreno, que é a condição. Eu estou condicionado a isso, isso e isso. Então, está livre do falso ego. Quando a gente está livre, quando Krishna diz aqui, é um verso importante, das qualidades que um devoto puro deve adquirir para que a gente possa servir a Deus em devoção pura. Aquele que não é invejoso, mas é um amigo bondoso para todas as entidades vivas, de novo, que não se considera proprietário de nada, você não tem nada, você não tem nada, você não é proprietário de nada, está livre do falso ego, do eu inferior, que lhe domina, que é equânime tanto na felicidade, que tanto faz felicidade quanto aflição. Não, mas a gente só quer ser feliz, né? Quando vem uma aflição, a gente diz, ai meu Deus, e quer se livrar dessa aflição, mas você merece estar nessa aflição. Além de merecer, é um aprendizado para você. Que é tolerante, tolerância, minha gente. Sempre satisfeito, santocha, autossatisfação em Deus, autocontrolado, e se ocupa a servir a Deus em consciência de Deus, faça o que você faça materialmente, coloque Deus nas suas coisas materiais, e com determinação, hoje, amanhã e depois, sempre, tem sua mente e sua inteligência fixas em Krishna, em Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, eu oferto para Deus. Semelhante devoto me é muito querido. Então, se você quer agradar a Deus, pratique esse verso. E aí você vai estar lidando com esse falso ego e se livrando dele. Significado. O devoto puro jamais se perturba em circunstância alguma. Nem tem inveja de ninguém. Tá vendo, minha gente? Tampouco o devoto torna-se inimigo de seu inimigo, senão que ele pensa, esta pessoa está agindo como meu inimigo, devido às minhas próprias más ações passadas. É o que eu acabei de dizer. Se alguém te trata mal, você diz, mas como eu? Você diz, não, seu falso ego diz, mas como eu sou maltratada, se eu sou boazinha? Hoje você é boazinha. Mas você não é boazinha o tempo todo. Você tem um falso ego que não gosta de ouvir as coisas. Você tem um falso ego que necessita ser elogiado porque você sente profundamente nas suas entranhas emocionais que você tem sentimento de rejeição. Em algum momento da sua vida, ou nessa vida, numa vida passada, você foi rejeitado. Você foi rejeitado ou rejeitada e você quer ser elogiado o tempo todo e você diz que as pessoas são afins de você e que você chama atenção, quando na realidade isso é uma ilusão do seu falso ego. Não tem ninguém afim de você, nem muito menos dando em cima de você. E você diz, fulano está afim de mim, ciclano está afim de mim. Por quê? Porque isso é uma necessidade sua.
de se sentir valorizada através de falso prestígio, e opiniões de almas condicionadas que falam e se esquecem. Entende? Eu sei que é duro, às vezes, falar assim, mas é a verdade. A gente tem que aprender a lidar com essa verdade, porque tudo que a gente passa é devido ao nosso karma. Logo, é melhor sofrer do que reclamar. Então, a gente reclama e não aceita o sofrimento. Então, a gente está fazendo errado, a gente está fazendo inverso. Porque aqui ele diz, é melhor sofrer do que reclamar. Sempre que está aflito ou passa dificuldades, o devoto sabe que o Senhor está tendo misericórdia dele. Sempre que o devoto passa por dificuldades, o Senhor está tendo misericórdia dele, porque você precisa aprender a lidar com sua dificuldade, meu amigo. E não ficar dizendo, porque eu estou nesse corpo, eu sou uma alma, eu estou nesse corpo, infelizmente eu estou nesse corpo, infelizmente não, felizmente. Existe uma fila enorme de almas querendo entrar nesse corpo para se libertar deste cativeiro terreno. Então, é pela misericórdia do Senhor Supremo que não estou recebendo todo o castigo que mereço. Então, ainda tem esse adendo. Deus ainda é misericordioso, que Ele não derrama em cima de mim tudo aquilo que eu tenho que passar de uma vez, porque senão a gente não ia suportar. Pela graça da Suprema Personalidade de Deus, minha punição ainda é pequena. Por isso, Ele sempre é calmo, quieto e paciente. Calma, tranquilidade e paciência. Apesar de muitas condições aflitivas. Gente, isso é algo que é um treino. Se você não treinar, você nunca vai saber se o Supremo Krishna, nesse verso, e Srila Prabhupada, nessa explicação, estão corretos. Se você não passar por essas aflições e se manter equânime, e saber que tudo está certo, que nada está errado, que tudo é um aprendizado, e que Deus é o nosso personal transcendental da academia cósmica, que nós pertencemos, porque nós não pertencemos à academia material para malhar um corpinho para ser elogiado, não. Ok? Então, o devoto é também sempre bom para todos, mesmo para seu inimigo. Jesus diz, se o inimigo bater na sua face, você dá o outro lado para ele bater novamente. Eu fico rindo porque é algo assim inconcebível pelas mentes condicionadas. Eu vou dar minha outra face para a pessoa bater em mim? Nirmana quer dizer que o devoto não dá muita importância às dores e problemas relativos ao corpo. Porque sabe perfeitamente bem que não é o corpo material. Então, se eu estou sofrendo, é meu corpo que está sofrendo. Não é a minha alma, que a alma não tem nada a ver com isso. A alma é eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança. Ele não se identifica com o corpo, em decorrência que está livre da concepção do falso eu. Mas se você se identifica com o seu corpo, se você quer elogios, se você necessita de elogios, você é o seu corpo. Por mais que você escuta a Bhagavad Gita, você é o seu corpo. Você ainda não entendeu o que está escutando, você não entendeu o que está estudando. Eu não entendi que eu sou essa alma e que eu não sou esse corpo que padece, cheio de misérias, de doença, pobreza e conflito. Quando eu falo você, eu estou falando para mim também. Saibam disto, ok? E que nesse falso ego só me traz confusão. Quando eu me livro desse falso ego, eu vou buscar a equanimidade, o equilíbrio. E essa aflição e essa felicidade e aflição, para mim, são, sabe aquela frase? Tudo passa a aflição e passa a felicidade também, neste mundo material. Ele é tolerante e fica satisfeito com aquilo que lhe é concedido pela graça do Senhor Supremo. A cada um é dado segundo vossas obras. Ele não se esforça muito para conseguir algo a duras penas, motivo pela qual está sempre alegre. Querer ter aquilo que você não pode ter. Se contente. Isso é querer ter a duras penas, é querer aquilo que você não pode ter. Ele é um místico perfeito, fixo nas instruções recebidas de um mestre espiritual e age com determinação porque seus sentidos estão controlados. Então, controle, autocontrole dos sentidos, autocontrole da fala, parar de falar besteira, parar de falar fofoca,
parar de ficar falando da vida dos outros, chama para jalpa conversas desnecessárias, estar nas escrituras sagradas. Você tem controle da fala, você tem controle do estômago, comer apenas o suficiente para manter o seu corpo, não desejar nada daquilo, mas a gente faz isso, claro que não, a gente quer, e especialmente agora no final do ano, quer usufruir de um banquete, de um belo banquete. Você vai comer hoje, amanhã já passou, já terminou, o dinheiro já foi gasto. Ah, mas e o prazer? O prazer vai ficar para sempre, vai durar quantos anos seu prazer? Infinitamente seu prazer, de usufruir de comidas natalinas, de Réveillon, de aniversário, do que seja. Não, seu prazer vai ser naquela hora e ponto. Ok? Então, ele não se abala com argumentos falsos, porque ninguém consegue dissuadi-lo de ter determinação fixa em Deus, em servir a Deus. Então, fala o que quiserem de mim. Deus sabe quem eu sou e sabe que tipo de serviço eu estou tentando fazer para ele. E aí eu não me perturbo. Então, mas a gente se perturba, só é uma fofoquinha, um comentáriozinho pequenininho, que você está feio, que você está gordinho, que você está doente, que você está isso, e você se perturba. Essas qualificações capacitam-no a fixar toda a sua mente e inteligência no Senhor Supremo. Está aqui bem claro. Sem dúvida, esse nível de serviço devocional é muito raro. Por quê? Srila Prabhupada diz, porque você ter essas qualidades todas que está sendo descrita aqui, nos versos, para que você lide com seu inimigo, que é o falso ego, é uma batalha de Kurukshetra, é a sua batalha diária. Então, é raro encontrar uma alma que consegue enfrentar todas essas qualificações negativas, não iluminadas, para que você possa prestar um serviço devocional puro ao Senhor Supremo. Ademais, o Senhor diz que semelhante devoto lhe é muito querido. Então, quando o Senhor Deus, o Senhor Supremo, Lord Krishna, Senhor Krishna, vê uma alma que consegue não ser invejosa, que consegue ser amiga de todas as entidades vivas e ser bondoso, quando ela não se considera proprietária de nada material que ela tem, está livre do falso ego, que é ferrenho em determinação de lhe derrubar, que é equânime tanto na aflição quanto na felicidade, que é tolerante, que é sempre satisfeito com tudo que tem e não fica querendo mais, que é autocontrolado e se fixa no serviço devocional a Deus, a Krishna, e tem determinação. Isso é o importante, essa determinação. E assim, quando você coloca sua mente e sua inteligência e oferece sua mente e sua inteligência, que foi Deus que lhe deu a mente, porque Deus criou a mente nesse corpo, para que essa mente fique turbulenta e lhe teste mesmo. Então, Deus criou fogo, água, terra e ar, éter, mente, sentidos e falso ego. 8 criações de Deus externas, grosseiros, sentidos grosseiros, entendeu? No sentido de que fogo, água, terra e ar fazem parte de tudo que move esse universo, esse planeta material, aliás, não o universo. Mente, sentido e falso egos é a grande batalha de Kurukshetra, mente, sentidos e falso ego. E Deus fez isso, ele colocou tudo no lugar, no projeto da criação dele, e disse, agora eu quero ver essas almas condicionadas se libertarem desse cativeiro terreno e aprenderem a lidar com esse inimigo, que é o falso ego. Então, o Senhor está sempre contente com todas as suas atividades executadas em plena consciência de Deus. Mas a gente não consegue, porque a gente ainda é muito apegado à matéria. O apego é a ferramenta que mais lhe derruba no crescimento espiritual. Apego à família, apego a tudo que existe material. Quando você vê que tudo que existe, Deus colocou para o seu usufruto temporário, que você não deve se apegar a nada. Então, quando você perde um ente querido, quando você perde um animalzinho, né? Quando você perde qualquer coisa, você tem que entender que faz parte do show terreno. Então, esse verso é muito importante para ajudar a gente a lidar com o inimigo, que é o falso ego. E são as qualidades de um devoto que deve praticar para que possa servir mais e melhor a Deus a cada dia, porque seu objetivo aqui na Terra não é servir a seu chefe na sua empresa, não. Nem é servir a sua família.
nem a servir a seus amigos, nem a servir a seus animais de estimação. Você aqui tem a missão de, como alma, qual é o propósito da vida? Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, neste corpo, utilizando este corpo para evoluir e aprender a servir a Deus mais e melhor, e dar prazer a Deus e buscar a minha satisfação pessoal como alma, na minha mente, nos meus sentidos, no meu eu verdadeiro, porque o falso ego só atrapalha. O eu verdadeiro é que fala de amor, é que pede desculpa, é que entende que você precisa ouvir as coisas que você não gosta. Então, quando você tem um falso ego muito forte, minha amiga, meu amigo, diminua. Diminua, porque jamais tu vais evoluir achando que tu és esse corpo e que tu precisas ouvir elogios e que você se incomoda com as críticas que não são críticas, porque Deus está no coração de cada pessoa. E se uma pessoa chega e fala algo para você, para te ajudar a evoluir, você tem mais é que agradecer a Deus em primeiro lugar, porque foi Ele que fez com que este devoto, este praticante Bhakti Yoga, esta alma condicionada se aproxime de você e diga, vamos crescer juntas, vamos crescer e evoluir juntos aqui, agora e já, porque estamos com o corpo material envelhecendo a cada dia que passa, e logo, logo a gente vai sair daqui deste planeta, logo, logo. Esta é a verdade verdadeira de todos nós, almas condicionadas. Então, vamos buscar essas qualidades que Krishna gosta, que Deus gosta, e dá prazer a Deus, e parar de querer dar prazer às almas condicionadas, que é tudo ilusão e temporária. Eu sou Ana Cláudia Chandra, peço perdão por, às vezes, falar de uma forma, assim, verdadeira, porém, um pouco pesada, porque, na realidade, é o que vem no meu sentimento, na minha intuição de falar. Para mim, em primeiro lugar, eu estou estudando com Deus, estou estudando comigo, estou estudando com quem quer estudar, e às vezes é difícil ouvir, porque a gente não quer ouvir, a gente só quer ouvir coisa boa. Então, se você quer ouvir só coisa boa, você tem que sair desse planeta. Você tem que trabalhar e evoluir o mais rápido possível para ir habitar outros planetas, onde lá tudo é equilíbrio, equanimidade. Os planetas Vaikunthas, a tradução da palavra Vaikuntha quer dizer ansiedade, então vamos trabalhar para ir para esse planeta sem ansiedade, porque aqui na Terra você fica ansiosa. Você fica ansiosa por um elogio, você fica ansiosa por muitas coisas que já foram faladas aqui hoje. Então você compartilha esse trabalho se gostar, deixe seu like, porque me ajuda. Quanto mais likes dá nesse vídeo, mais pessoas vão poder ouvir. Não é por mim, é pelo canal, que eu acredito que seja um canal bacana e que possa servir para mais pessoas, além de mim, de você e dos demais que já escutam. Com gratidão, eu encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Lidando com o inimigo, encontrando problemas na Bhagavad Gita para a solução dos seus dilemas condicionados. Gratidão.